Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje foi a pedido do Júnior, né? O Júnior, na verdade, me pediu uma ajuda para explicar alguns detalhes para vocês, né? Na verdade, esse vídeo aqui é voltado para você da igreja do Júnior, Josler, né? Do Júnior. Ele é meu aluno de crítica textual. Ele chegou para o Adolfo, me pediram para fazer umas apresentações de material de Bíblias, essas coisas. E eu vou pedir uma força para você, porque o pessoal me perguntou as Bíblias e quais são as suas originais, né? Tipo assim, qual Bíblia baseou qual Bíblia, né? Qual Bíblia seguiu o texto grego, né? Você tem um texto grego e qual Bíblia baseou qual Bíblia, né? Então assim, a Almeida atualizada, em que versão grega ela é baseada, né? Em que texto grego ela é baseada? Qual que é a diferença entre a atualizada com a corrigida, fiel com a corrigida de 95? Qual a diferença entre a corrigida de 95 com a de 2009? Qual o texto original, original grego da nova versão internacional, por exemplo? E por aí vai. Então eu gostaria de estar trabalhando algumas versões bíblicas com vocês, tá? Depois desse lenga-lenga todo. Nesse aspecto, nesse seguinte aspecto. Então vamos lá. As Bíblias que são baseadas no texto recebido. O que é o texto recebido? Primeiramente, temos alguns tipos de texto grego que surgiram depois da imprensa, que eles se destacaram mais para a tradução bíblica, para uso cotidiano, para a exegese. O primeiro deles, o mais conhecido, o que predominou durante muito tempo foi o que chamamos de texto recebido. Ele foi a base das principais versões bíblicas dos protestantes por mais de 300 anos. Nesse texto recebido, o qual eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Ô José, desculpa aí, eu vou lascar com a sua palestra, tá, meu filho? Eu vou lascar com a sua palestra. É esse aqui, o texto grego da Sociedade Bíblica Trinitariana. O texto aqui, essa edição atual, foi editado por Scrivener, F.H. Scrivener, né? F.H. Scrivener publicou o último texto recebido em 1894 e foi um conjunto de textos que são muito parecidos durante a época da Reforma, desde 1500 até 1894. Tá? Então são mais de 300 anos ali praticamente de predominância do texto recebido. E dessas versões bíblicas saiu a versão bíblica de Lutero, William Tyndale, a Bíblia de Estudo Genebra, a João Ferreira de Almeida, as versões em francês, em italiano. Todas as versões da Reforma Protestante foram embasadas do período dos reformadores, foram embasadas essencialmente no texto recebido. A partir de 1800 e pouquinho, você tem um outro período do estudo da crítica textual, que é a área a qual eu trabalho, a qual eu sou professor do Júnior, mas que surgiram outros textos, não embasados mais no texto recebido, texto grego, já não estou falando de tradução bíblica, texto grego. Então esse foi o texto grego que foi a base das Bíblias protestantes, como King James, Bíblia de Genebra e por aí vai. Em 1800 e pouquinho, 1830, 1820, você já tem uma tentativa de montar um outro texto grego com outras pressuposições, né, com outra abordagem, não com base em manuscritos da família bizantina. Isso, para você que não entende do assunto, é só voltar em vídeos meus, o que é texto bizantino, o que é texto recebido. Tudo isso que eu estou abordando aqui, de maneira resumida, eu já tenho vídeos gravados. Então você teve o surgimento de críticos textuais, como Tischendorf, agora me fugiu o nome de outros, né, mas você tem principalmente ali Tischendorf, me fugiu literalmente, mas você tem pessoas como Tischendorf, entre outros, né, Westcott and Hort, em 1882, que o próprio Nestlé Aland, o próprio Nestlé, né, o Nestlé Aland, ele passa, eu vou explicar mais para frente. Então você tem outros textos gregos sendo impressos com outras metodologias. O mais conhecido deles do período do século XIX é o texto de Westcott and Hort. Depois dele, o texto de Tischendorf, tá? Bernard Weiss,
lembrei o nome de outro, Bernard Weiss, e por aí vai. Mas lembrei de mais dois nomes. Então, já temos aí um início de textos. Você já tem alguns textos gregos. Você tem o texto recebido, o clássico texto recebido. Eu tenho aqui em mãos também, vou mostrar para vocês o texto de Westcott and Hort, capa fechada. Essa aqui é uma edição de 1957, mas o texto é de 1882, tá? Westcott and Hort é um dos principais ecléticos, tá? Texto eclético ou chamado crítico. Eu uso uma terminologia um tanto diferente no tocante a isso, mas vamos lá. O que acontece? Anotaram bem? 300 anos foi o texto recebido. 300 anos, de 1500 a 1894, sendo o principal texto para as traduções. Depois de 1882, você teve a publicação do texto do Westcott and Hort, né, o qual ele desenvolveu uma teoria que fez com que os acadêmicos abandonassem o texto recebido. O que acontece? Nesse período surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana, um pouco antes, né? Com esses embates entre os acadêmicos, surgiram duas sociedades bíblicas. Você tinha a Sociedade Bíblica Estrangeira, né, e dela saiu a Sociedade Bíblica Trinitariana defendendo o texto recebido, e a Sociedade Bíblica Estrangeira se tornou o que é atualmente a Sociedade Bíblica Unidas, o qual a Sociedade Bíblica do Brasil faz parte, tá? E aí surgiu essas versões bíblicas aí, tá? Surgiu as sociedades bíblicas do mundo, né? Cunhadas pela Sociedade Bíblica Estrangeira, basicamente. E você tem a Sociedade Bíblica Trinitária, que é essa daí, ok? Que edita até hoje o texto recebido de F.H. Scriven. Surgiu em 1831 esse racha, e aí tá. Em 1904, você teve o texto de Westcott and Hort em 1882. Em 1904, tem o texto de Nestlé. Você tem Erwin Nestlé e Eberhard Nestlé. Eu não sei quem que é o pai e eu não sei quem que é o filho. Eu chamo de Nestlé pai e Nestlé filho para facilitar. Esse teólogo alemão, Nestlé, ele editou um texto grego. Ele na verdade fez o quê? Ele pegou dois textos gregos, editados por críticos anteriores a ele, e ele simplificou os aparatos críticos. Aquele livrão preto atrás ali, que eu não vou trazer aqui, é o do Konstantin von Tischendorf. São 2 volumes. É enorme, cara, é enorme. Tá? O que o Nestlé fez? Ele pegou os aparatos críticos dos textos anteriores e ele simplificou. E o seu texto na sua quarta edição, ele passa a ser o texto oficial da Sociedade Bíblica Estrangeira. E aí ele vai sendo editado, reimpresso até a edição 18, sem muitas alterações. Nisso, Nestlé pai morre. Isso se passa alguns anos, de 1904 até 1930, 1940, 1950. Nestlé pai morre, Nestlé filho toma o seu lugar e continua o trabalho publicando. Na edição 22 ou 23, se eu não me engano, Kurt Aland, um dos maiores críticos textuais do século passado, adentram ao trabalho do Nestlé filho, se junta ao Nestlé filho, e ele fala pro Aland, Aland, é o seguinte, revisa pra gente o aparato crítico aí. E aí o Nestlé filho fala isso pro Kurt Aland começa a trabalhar numa revisão do texto. E aí ele trabalha na edição 22, 23, 24. Na edição 25 do Nestlé, de 1980, o texto de Nestlé passa a se chamar Nestlé Aland. Nestlé Aland. Eu estou falando de texto grego, tá? Eu não estou falando nem de tradução bíblica. E eu estou explicando isso. Tá? Nestlé Aland. E aí, no Nestlé Aland, edição 25, ele tem uma ruptura com todos... ele tem um aparato crítico todo revisado por Nestlé, por Kurt Aland, e melhorias, adaptações, atualizações, que todo ano se tem descoberto sobre manuscrito, catalogação, houve esse avanço. Então o Nestlé passa a se chamar Nestlé Aland, e com um aparato crítico bem simples, com uma linguagem muito legal de você ler no texto. E atualmente o Nestlé Aland ele está na sua edição 28. Edição 28. Eu vou pegar a edição 28 para vocês aqui, para vocês verem. Esse aqui é o Nestlé Aland edição 28. Ele já é vendido no Brasil, graças a Deus. Esse aqui foi publicado em 2012. Essa aqui é a edição
estrangeira, mas você tem o mesmo modelo já publicado no Brasil, não muito caro, né? Esse aqui é o Nestlé Aland. Esse aqui é o texto mais utilizado pelos tradutores bíblicos no século passado e vai ser o texto e vai ser utilizado também nesse século, né? É o que você já tem Bíblia se atualizando. Já eu entro nas questões bíblicas do Brasil, tá? Agora eu vou contar a história desse outro texto aqui, que é o Novo Testamento Grego, quinta edição revisada. Eu vou começar a contar a história do seu início. Não é tão longa quanto a do Nestlé, 28 edições, esse aqui só são 5. Esse aqui já começa um pouquinho mais tarde, esse aqui é bem mais cedo, 1904, onde ele ganha eminência. E do século passado e esse século são dominados por esse texto aqui. Tá? Então você vai ter esse texto dominando o mundo academicamente, até nos círculos católicos. Beleza? Então, me permitam agora contar a história da quinta edição revisada. Primeiro eu vou pegar as edições anteriores. Um detalhe. Eu tenho o Nestlé 28, o Nestlé 27 e o Nestlé 26. Eu tenho 3 edições do Nestlé. Eu vou começar contando a história. Só me falta 2 livros da coleção aqui, tá, gente? Se alguém quiser me presentear, por favor, eu aceito. Esses aqui são todos os textos. A primeira edição, a terceira edição revisada, quarta edição e quinta edição, tá? Eu vou começar contando um por um. Esse texto, em 1966, deixa eu só pegar aqui a edição de 1966, que é esse aqui. London, 1966. Esse aqui. Esse aqui é a primeira edição. Na década de 50, Kurt Aland juntou com Eugene Nida. Eugene Nida, Lounida, são os 2 teólogos que desenvolveram o léxico baseado em domínio semântico, traduzido pela SBB, pelo Wilson Schoss, que está ali. Juntou Lounida, Kurt Aland, Bruce Metzinger, F.F. Bruce, juntaram a Liga da Justiça dos Críticos Textuais do século XX, e eles decidiram formatar um Novo Testamento grego não voltado academicamente, como foi o Nestlé. Eles decidiram formar um texto voltado para os tradutores. O que aconteceu? Depois de alguns anos de estudo, em 1966 saiu o seu primeiro texto, a primeira edição, tá? Essa primeira edição é baseada no texto do Westcott and Hort. Então o texto que ela traz, a primeira edição, é o texto do Westcott and Hort integralmente, tá? Ela tem um aparato crítico mais simples. O texto de Westcott and Hort é um aparato crítico bem mais simples, com muito menos variantes e tal. Ele foi voltado para tradutores. Foi essa a finalidade. Enquanto o Nestlé tem uma pegada mais acadêmica, é voltado para quem está preocupado com a crítica textual, esse aqui é para quem está preocupado com a tradução bíblica e com a exegese. Eu utilizo os dois muito, os dois para os meus trabalhos, para os meus vídeos. Tá? O que acontece? Em 1966 saiu a primeira edição. Em 1968 já saiu a segunda edição. A segunda edição eu não tenho. Já na segunda edição foi adicionado um cara chamado Carlo Maria Martini no grupo de estudos. Carlo Maria Martini é um teólogo católico. Ele é um teólogo católico, um dos críticos textuais católicos mais eminentes aí da faculdade lá do Vaticano, tá? Uma das faculdades do Vaticano que tem. Depois disso, em 1968, em 1975 saiu a terceira edição. A terceira edição, lembrando que a segunda edição ela já teve algumas alterações com relação à primeira, no aparato crítico e no texto. A terceira edição, ela também já alterou um pouco do texto, tá? Em 1975, ela já alterou um pouco o texto em 1975 e houve alterações, mudanças na escolha do texto, de aparato crítico, nada muito complexo, tá? E aí temos a terceira edição. Só que em 1983 ou 82, deixa eu só confirmar a data aqui. Em 1983 surge a terceira edição revisada. 1983 surge a terceira edição revisada. Qual que é a diferença da terceira edição revisada para a terceira edição? A terceira edição revisada, ela passa a ter o mesmo texto que o Nestlé 26. Então, a terceira edição revisada
e o Nestlé 26, eles passam a encabeçar o mesmo texto. Só que o que eles têm de diferente? O aparato crítico. As notas de rodapé para você da Igreja do Júnior. Então, eles passam integralmente a ter o mesmo texto. Tá? Então essa é a principal diferença. Passam a usar o mesmo texto do Nestlé, passam a ter o mesmo texto e por aí vai. Daqui então, as duas edições andam juntas. O que acontece? Em 1992, surge a quarta edição revisada e surge o Nestlé 27. Tá? Então aqui eu tenho aqui a versão de 2008 brasileira, tá? Mas a quarta edição ela foi publicada em 1992 e 1993, isso, 1993. Ela tem a minha idade. Em 2008 foi publicada, ela foi trazida para o português com o dicionário do Newman Barclay, né, para o Brasil. E aí essa aqui ela acompanha o mesmo texto do Nestlé 27, que é o mesmo texto do Nestlé 26, não tem alteração. E você tem o aparato crítico aumentado, você tem diminuído em alguns pontos, você tem atualização de material e por aí vai. Nome de manuscrito, atualização de manuscrito, por aí vai. Tá? Então é em 1994. Em 2013, 2012, 2013 surgiu o Nestlé 28 e a quinta edição revisada, que são esses daqui. O Nestlé 28 é importado, esse aqui já é em português. Esse aqui foi um presente de um grande amigo meu, que é o Leandro Formic, cara. Esse aqui é um presentão. Agradeço o Leandro Formic por ele ter me enviado este livro de presente, tá? Agradeço mesmo. E aí surgiu a quinta edição revisada. A quinta edição revisada e o Nestlé 28, que eu já apresentei aqui, eles têm o mesmo texto, só que eles já diferem em pelo menos 33 versos da quarta edição revisada, tá? Um desses versos é Judas 5, né? O qual a Nestlé 28 e a quinta edição revisada traz Cristo que te libertou do Egito, que vos libertou do Egito. Eu tenho um vídeo sobre Judas 5. Esse é um dos textos que mudou. E você teve um aumento, alguns detalhes, tá? E o aparato crítico também houve atualização, sempre há atualização de manuscrito. Veja que levou mais de 20 anos para se publicar de um Nestlé da quarta para a quinta, do 27 para o 28, levou mais de 20 anos, né? Então houve assim, grandes mudanças. Mas vamos ao que nos interessa agora. Por favor, agora desculpe a lenga-lenga. Qual que é o foco dentro das traduções bíblicas? Quais foram os textos utilizados para traduções bíblicas? Bom, a primeira edição da João Ferreira de Almeida atualizada, foi utilizado o Nestlé 23, tá, para sua tradução do Novo Testamento. E desde então ela foi a segunda edição em 1992, foi utilizado também o Nestlé, até onde eu sei, só não sei se é o Nestlé 23 mesmo, ou se já foi atualizado por um outro Nestlé, mas essencialmente foi utilizado o Nestlé nas suas traduções. Possivelmente foi utilizado o Nestlé 26, tá? Então a Almeida atualizada, a segunda edição, ela já traz o Nestlé 26. Hoje, em 2018, em 2017, se não me engano, saiu a nova Almeida atualizada, que é a terceira edição. Almeida atualizada, terceira edição. Ela já é baseada no Nestlé 28. E ela já traz atualizações no aparato crítico, ela já traz atualizações de tradução com referência ao texto grego, ao Novo Testamento grego, e algumas atualizações na tradução. Não é à toa que se chama Almeida atualizada. Ok? Então a Almeida atualizada é baseada no texto de Nestlé, essencialmente. Tá? A nova versão internacional, ela também é embasada no Nestlé. Você tem ela sendo traduzida lá no inglês, e alguns anos depois no Brasil ela é traduzida também, ela é traduzida direto do grego para o português, mas recebe o nome de nova versão internacional também, porque usa o mesmo princípio de tradução. Então ela tem o mesmo nome, mas são duas traduções diferentes. Uma nova versão internacional no inglês é uma tradução, nova versão internacional para o português é outra tradução. Mas ela utiliza o Nestlé essencialmente. Não só ela, mas boa parte das traduções bíblicas utilizam o Nestlé. Salvo a Bíblia de Jerusalém, que ela utiliza o texto ela utiliza um outro texto grego que é mais utilizado pelos católicos, que eu não me lembro o nome agora. E basicamente isso, tá? Basicamente isso que eu queria enfatizar. Você tem também, ainda no nosso século, Bíblias que se baseiam no texto recebido. Quais são elas? Almeida Corrigida, de 95 e de 2009.
Só houve uma atualização de vocabulário nelas, tá? Mas o texto grego é utilizado ao mesmo, que é o texto recebido. Só que ela tem alguns toques do texto eclético, né? Em Apocalipse 22, 1 Timóteo 3,6 e alguns outros textos. A Almeida corrigida de 95, ela já segue um outro texto. Mas essencialmente ela é texto receptus, tá? Este que eu tenho em mãos. Em 1994, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil lança a Corrigida Fiel. A Corrigida Fiel, ela é baseada inteiramente no texto receptus. E aí ela teve uma correção em 2007 e ela teve uma correção em 2011, alguma coisa. Deixa eu pegar a minha não está aqui agora. E aí você teve a Corrigida Fiel. Então a Corrigida Fiel é baseada no texto receptus, que é o mesmo texto do período da Reforma. E é basicamente isso. As traduções, todas as traduções bíblicas, essencialmente, elas vão ser traduzidas em cima desses dois textos gregos aqui, dentro desse aqui, dentro do Nestlé. E se eu não me engano, já tem as versões bíblicas atualmente, elas já estão sendo atualizadas de acordo com esse texto aqui. A primeira delas que eu tive notícia foi a Almeida atualizada, a terceira edição. Mas eu acredito que a NVT, a Bíblia King James mesmo, atualizada, a King James atualizada, ela é embasada no Nestlé 27, se eu não me engano. A King James 1611, ela é embasada no texto inglês, na King James em inglês, e no texto receptus, tá? Essa é a informação que eu tenho. E por aí vai, tá? Teve uma versão em inglês, que é a New Revised Standard Version, que ela é embasada num outro texto lá do século XIX também, do século XIX, que eu não me lembro qual. Mas, essencialmente, ela segue esses padrões de tradução. E por aí vai. Então, as traduções bíblicas hoje elas vão estar sendo embasadas em cima desses textos aqui, tá? Dentro desse padrão, que é o mesmo texto. Os dois são o mesmo texto, só que cada um com uma finalidade. Um para exegeta, outro para professores de crítica textual e aí daí em diante, que como é o meu caso, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, né? Espero ter ajudado você, Júnior. Deus fortaleça vocês aí da Igreja do Júnior, a quem assiste esse vídeo também, e estamos juntos aí. Qualquer erro de informação que eu tenha passado, por favor, deixe nos comentários e vamos crescendo juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos.